Olá, bem-vindos a mais um Game Changers. Hoje recebemos um convidado que está a liderar uma das cidades mais dinâmicas e relevantes do país, Pedro Duarte, atual presidente da Câmara Municipal do Porto. Com um percurso sólido na política nacional, o Pedro é, para mim, um verdadeiro exemplo de liderança e resiliência. Alguém que apostou quando era mais difícil, que tomou a decisão de sair de um cargo de grande responsabilidade para cumprir um sonho. E isso, no fundo, é ser um verdadeiro game changer. Hoje lidera o Porto num momento de grande crescimento, visibilidade internacional e também de enormes desafios. E para esta conversa hoje, tenho comigo outro grande game changer, Miguel Farinha, Country Managing Partner da EY, um líder com uma visão muito clara sobre liderança e que hoje lidera uma organização com mais de 2.600 pessoas, trazendo uma perspectiva empresarial e estratégica para a nossa conversa. Hoje vamos falar de liderança, decisões difíceis, crescimento, cidade e do que é preciso para construir o futuro. Vamos perceber o que tem sido e o que ainda pode ser verdadeiramente game changer no percurso do Pedro Duarte e também na cidade do Porto. Muito bem-vindos, muito bem-vindo Pedro, muito obrigado por teres aceito este nosso convite para estar hoje aqui a fazer a nossa conversa neste lindo e fantástico edifício da Câmara Municipal do Porto. Muito obrigado também por nos receberes. Hoje estamos a gravar ao vivo, também com uma plateia excelente, e muito obrigado ao Miguel por todo o apoio, por também estar aqui connosco hoje a fazer esta conversa. E para começar, até passo-te já a bola, a fazer o lançamento, portanto, força, faz Obrigado, o Miguel. kickoff. E obrigado. Pedro, muito obrigado mais uma vez, é um prazer enorme estarmos aqui contigo hoje. Olhando para o teu percurso da política nacional, para a liderança de uma Câmara e de uma cidade como o Porto, o que é que achas que foi verdadeiramente um game changer na tua carreira? Antes de mais, bem-vindos e obrigado pelo convite que me formulam. Bem-vindos a esta casa. É um gosto muito grande e queria saudar-vos também por esta iniciativa tão interessante que desenvolvem e que eu vou acompanhando normalmente do lado como espectador. É muito difícil escolher um momento, porque de facto o meu percurso tem sido bastante vasto e diversificado entre o setor privado, o setor público, mas eu se tivesse de escolher de facto um game changer que de facto em certo sentido tem condicionado aquilo que é o meu percurso, eu diria que é o meu processo de decisão nas minhas opções de carreira e de vida, em última instância, aquilo que tem pesado é seguir os meus instintos. Isto é, isto não deve ser confundido com impulsividade. Eu não sou uma pessoa impulsiva, não gosto de decidir por impulso, mas depois de colocar toda a racionalidade num processo de decisão, em última instância, há uma vontade de seguir os meus instintos, se quisermos pôr isto de uma maneira um bocadinho mais romântica, de seguir os meus sonhos. E, portanto, o que tem condicionado sempre as minhas decisões, nomeadamente em termos de carreira, tem sido, em última instância, este, esta vontade mais instintiva daquilo que me parece que é mais adequado e não me deixar condicionar por outras nuances e outras variáveis externas que muitas vezes nos condicionam, como sabemos, não é? Já falei um pouco na apresentação, mas acho que era muito interessante se pudesses dar aqui qual é que foi a tua grande motivação para assumires e para realmente teres tentado aqui a conquista, assim dizendo, ou pelo menos ganhar a eleição na Câmara Municipal do Porto. Uma decisão eminentemente emocional, porque, e não vale a pena escondermos isto, se a opção fosse estritamente racional, manifestamente eu não era candidato à Câmara do Porto, eu não estaria sequer na vida política, não é? E portanto, hoje em dia, a vida política tem nuances extraordinariamente nefastas, negativas, pesadas, no sentido mais negativo do termo, e portanto tem que haver um outro lado que compense tudo isto. E o outro lado, de facto, é um sentido de realização que é especial, não é? E particularmente quando estamos a falar de uma cidade, que é a cidade onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu sinto que estou em comunidade, que no fundo é a minha comunidade, poder ter um papel de intervir nessa cidade, poder influenciar, e espero eu que no final deste percurso eu possa dizer que pude contribuir para que esta cidade fosse ainda melhor do que aquilo que já é hoje, é isso que no fundo acaba por pagar todo o resto, não é? E portanto foi uma decisão extraordinariamente emocional, não quer dizer que não tenha sido refletida, não é isso que está em causa, não é?
mas é evidente, eu não posso esconder isso, quer dizer, não é por razões de racionalidade, não é? Portanto, isto é uma espécie de um desvio numa determinado tipo de carreira profissional que não tem, de facto, objetivamente nenhuma lógica no sentido mais sistémico, não é? Mas eu acho que nós na vida também temos de fazer estas coisas, não é? Por vezes, de cometer umas certas loucuras, de nos atirarmos assim de paraquedas, não é? Passa a expressão, porque a vida também é feita destas coisas, e portanto, E esta é das boas, portanto, voltamos ao instinto, não é? eu acho que Portanto, sim, acho que o paraquedas é bom e é portanto, isso, é isso. mesmo que E- seja a descer, será é uma queda, digamos assim. Mas foi seguramente uma decisão difícil. E falando de decisões difíceis, e liderar uma Câmara como uma cidade como o Porto é seguramente difícil, e existe decisões todos os dias. O que é que achas que foi a decisão mais difícil ou mais exigente que fez tomar desde que tomaste posse? Pô, a decisão em si foi muito difícil, até porque, desculpem voltar um bocadinho atrás, porque uma decisão destas condiciona também outras pessoas, nomeadamente no nosso âmbito mais familiar e mais próximo, e portanto eu não escondo que a decisão foi de facto muito difícil nesse ponto de vista, não é? Agora, estou em funções, um cargo deste pressupõe que diariamente temos decisões muito exigentes e difíceis, porque liderar uma Câmara Municipal é fazer opções. Portanto, nós quando tomamos uma opção, pesamos normalmente prós e contras, porque não há decisões lineares apenas para um dos lados. E quando por vezes estamos a beneficiar um conjunto de pessoas, estamos inevitavelmente, ou quase inevitavelmente, a impactar, se calhar não tão positivamente outras, não é? Faz parte da vida, não é? Ahm, e portanto, todos os dias temos isso. Eu se tivesse de escolher uma, talvez aquela que é mais exigente, tem a ver com a decisão de nós darmos gratuitamente ou colocarmos gratuitamente os transportes públicos na cidade para todos os portuenses, não é? É uma medida, porque é que ela é extraordinariamente exigente? Porque há um risco grande dela ser mal interpretada e, portanto, parecer uma coisa assim muito populista de que vamos oferecer, não é? Quando nós sabemos que nada é grátis, propriamente dito, há sempre um custo associado, não é? E eu não quero manifestamente ser confundido com um populismo barato e fácil, não é? De que vamos, é uma medida porque me vai granjear muita popularidade. Não, é uma medida muito racional, muito pensada, que tem um objetivo manifestamente de tentarmos alterar, culturalmente até, hábitos que estão muito enraizados, nomeadamente com a utilização de transporte individual, e começarmos de facto a mudar aquilo que é a mobilidade numa cidade como é do Porto. Ela é muito exigente porque é muito inovadora, não é? Porque de facto e há um risco associado, não é? Eu tive hoje mesmo tive uma reunião interna aqui e afirmei, com a comunicação social presente, e eu não tenho dúvidas que é uma decisão arriscada e que eu estou convencido que ela vai correr bem se não a tomava, mas pode não correr e, portanto, cá estarei para assumir e para retificar se for o caso, não é? Não haverá drama excepcional. Agora prefiro, de facto, experimentar, tentar fazer diferente, não é? E é uma medida que é tecnicamente ela própria é complexa, e portanto há um risco de não funcionar na plenitude, porque nós estamos a criar uma modalidade em que estamos a oferecer as viagens, mas por razões de racionalidade e de eficiência, a encontrar um modelo em que só as viagens efetivamente feitas por cada um dos portuenses é que são pagas, para não haver desperdícios. Isso tem algumas, até do ponto de vista tecnológico, tem algumas nuances. Portanto, é uma medida difícil, exigente, arrojada, perdoem que eu diga, acho que corajosa, pioneira, inovadora, e tem tudo o que de complexo que isto traz, mas depois tem o outro lado de podermos estar, se calhar, a abrir portas que se calhar não era suposto, não. Muito bem. Nas nossas conversas, gostamos de falar de coisas que às vezes não se fala tanto nestas conversas. E um dos grandes temas é o tema do erro e de nós erramos porque todos erramos. Tiveste algum erro que te tenha marcado e que te tenha permitido depois também aprender mais à frente e isso ter sido positivo para ti? Porque gostamos muito de desmistificar o tema, porque na realidade todos erramos, é impossível. Os que não fazem nada é que não erram, não é? Mas quem faz erra sempre e gostamos de desmistificar muito isso porque é um tema realmente relevante para quem quer liderar. E eu acho interessante essa perspectiva, porque eu com sinceridade, eu espero estar a errar todos os dias, porque é assim que nós aprendemos e evoluímos. É evidente que nomeadamente a palavra erro no nosso país tem uma conotação muito negativa, e eu normalmente tento evitar utilizar a palavra erro, mas eu acho que há uma avaliação permanente que temos de fazer, e eu tento fazê-lo individualmente e tento fazer com as minhas equipas. Tenho tentado incutir essa cultura, mesmo nestes órgãos mais políticos, não é? De nós percebermos que todos os dias vale a pena fazermos uma avaliação e perceber onde é que há espaço de melhoria, não é? Caminho para melhorarmos. E portanto, há imperfeições. Eu não gosto muitas vezes de usar a palavra erro,
para tirar essa carga negativa, mas há imperfeições e nós somos todos imperfeitos, não tínhamos dúvidas, não é? E portanto todos os dias nós estamos a tomar decisões, a ter ações que são imperfeitas, isso não há dúvida nenhuma. Portanto há sempre espaço para melhorar, não é? Portanto eu diria que permanentemente eu estou a fazer isso, não é? Porque evidentemente estou sempre a cometer erros, se quisermos, e estou sempre pelo menos a cometer imperfeições, não é? E essa é uma metodologia que me parece que tem que existir sempre, é queremos ser melhores no dia a seguir, estarmos sempre a melhorar e sempre a progredir, não é? E portanto eu não tenho, talvez por esse ser um trabalho sistemático, eu tenho dificuldade em identificar, tive ali um grande erro, não, eu provavelmente estou todos os dias a fazer algo que podia fazer melhor pelo menos, e portanto e estou a corrigir permanentemente, não é? Eu acho que eu aprendi na minha vida profissional um conceito que me vem muito à cabeça, não é? E desculpa eu usar o anglicismo, mas soa melhor, não é? Que é o fix fast, não é? Que é aqui o truque é corrigir depressa. O errar não tem problema nenhum, não é? O grande problema é que muitas vezes muitos de nós, e a cultura portuguesa desse ponto de vista ainda tem um percurso a percorrer, não é? Nós, até por razões às vezes quase de orgulho próprio, não é? Erramos e temos uma enorme dificuldade em reconhecer que estamos a errar, não é? Ou que estamos a fazer alguma coisa não tão bem, não é? E isso depois condiciona-nos, porque como não queremos assumir o erro, também não queremos retificar. E portanto ficamos à espera que o mundo todo se transforme até nos vir dar razão, não é? À espera que aquela história do relógio está parado, quer dizer, há de haver um momento do dia em que ele está certo, não é? E ficamos à espera, não é? E portanto, desse ponto de vista, eu acho que aqui o truque é corrigir depressa, não é? Identificar o erro e rapidamente corrigir. Se o formos fazendo, eu acho que estamos no caminho certo. Pedro, uma coisa que o Porto tem feito, claramente, é alavancar um bocadinho aqui um futuro, mas preservando um legado. Uma cidade tem um legado enorme, então preservar esse legado, mas alavancando esse futuro, como o Miguel dizia na própria apresentação, cada vez mais inovadora e muito mais olhar para o futuro. Eu acho, quer dizer, acho que isso é importantíssimo. Uma empresa como a UI, que teoricamente é muito moderna, já tem mais de 100 anos, temos 65 anos em Portugal, nós olhamos muito com atenção para isso. De que forma é que consideras que a tradição e a inovação podem juntas ser uma fórmula para o sucesso da cidade? Aqui é absolutamente crítico e, portanto, o Porto, se quiser ser uma cidade só muito inovadora, vai competir com outras cidades e vai ter muita dificuldade. Até porque não temos escala, não temos dimensão. Para o Porto pode ter, de facto, é a conjugação precisamente dessas duas vertentes que pode diferenciar o Porto, não é? É ter características muito próprias, aquilo que nós aqui chamamos de identidade, apesar de hoje ser uma palavra um bocadinho maldita, não é? Mas acho que percebe o que eu quero dizer do ponto de vista do Porto, a nossa identidade muito própria, que é única, não é? E que nos diferencia e que torna a cidade para alguns um pouco mais pitoresca, tem características que são quase de aldeia, ao mesmo tempo que é uma cidade que se compara às cidades mais desenvolvidas da Europa e do mundo, não é? E portanto é precisamente essa conjugação que torna o Porto diferente. E, portanto, aqui a chave é essa, é nós apostarmos de facto numa cidade muito dinâmica, muito inovadora, que está na primeira linha em muitas áreas, mas que consegue conciliar isso com exatamente aquilo que é o seu legado, que é a sua história, que é a sua tradição, a sua identidade, se quisermos, como aqui no Porto costumamos dizer, a sua alma, não é? Que é uma alma muito própria, não é? Acho que é esse o truque. E onde é que achas que hoje em dia no Porto é mais urgente intervir? Há alguma área que esteja a necessitar mais de intervenção? Eu diria que como prioridade em termos temporais de reação imediata, eu diria duas áreas. A área da segurança, não porque o Porto tenha um problema grave de segurança, não tem. O Porto é uma cidade muito segura, muitíssimo segura, os indicadores aliás mostram-no, mas o Porto tem um problema de pequena criminalidade, do vidro do carro que é partido para se tirar de lá um casaco, de um telemóvel que é roubado na estação de metro a uma criança. Portanto, é muito pequena criminalidade, felizmente não é grave, não é violenta, mas que causa um mal-estar muito grande e impede as pessoas de usufruírem do espaço público como deveriam, não é? Um idoso não pode ter medo de ir passear à rua porque tem medo de ser importunado por alguém, não é? Isso condiciona-os, isola-os em casa e nós não queremos uma cidade assim. As crianças têm de poder ir para o jardim brincar, não é? Têm de poder ir para os parques infantis e os pais não têm que ter medo disso, não é? Portanto, para a ideia de cidade, qualidade de vida que queremos, de bem-estar das pessoas, nós precisamos de resolver este problema da pequena criminalidade, que tem um impacto muito grande do ponto de vista social, não é? Depois há um outro que tem a ver com a mobilidade, não é? De facto, a cidade do Porto, que não é muito grande do ponto de vista geográfico, tem um volume muito significativo de automóveis cotidianamente dentro da cidade. Eh, a, a- no- a-
associado a isto, com um conjunto de obras que estão a decorrer, designadamente com novas linhas do metro, com um conjunto de novas infraestruturas que estamos a criar, isto está, há aqui um caldo de facto muito difícil e, portanto, esta é uma prioridade que também temos de olhar e estamos a olhar já de imediato, não é? A médio e longo prazo, uma visão um bocadinho mais estruturante, eu diria que é reforçar a ideia de que a cidade do Porto é essencialmente uma cidade que aposta na qualidade de vida e no bem-estar das pessoas. Isso é a base para tudo o resto. Mesmo do ponto de vista da dinâmica económica, ela tende a assentar na qualidade de vida que está por baixo e que, portanto, assim vamos poder atrair talento para as pessoas se sentirem bem nesta cidade, para a partir daí poderem também desenvolver os seus negócios, não é? Ó Pedro, um dos temas, e falavas agora um bocadinho disso, que é a visão de longo prazo, visão para uma cidade e visão de curto prazo, que eu tenho de gerir os problemas da cidade no dia a dia. Como é que distingues um bocadinho esta visão? O que é que, na tua opinião, distingue estes dois temas? A forma de curto e longo prazo? É um dilema, é uma questão interessante, porque é um dilema que eu vou tendo no meu dia a dia, até na gestão da minha agenda do dia a dia e da disponibilidade mental, não é? Porque nós somos facilmente, na função em que eu estou, facilmente consumidos pela gestão do dia a dia. A cidade é felizmente muito viva, muito ativa e, portanto, há questões do dia a dia permanentemente e 24 horas não seria suficiente em cada dia para olhar para eles, não é? Portanto, há aqui de facto um ponto de equilíbrio que tem que se encontrar, não desprezando naturalmente aquilo que é a gestão do dia a dia, que é muito importante e as pessoas querem respostas no seu cotidiano, quer para o buraco que tem na rua, para o contentor que está mal localizado, para essas questões mais de detalhe, aparentemente, mas para muitas pessoas é de facto impactante na sua vida, para aquilo que é de facto uma visão de médio prazo e que não esteja a olhar para o imediato, não é? Porque também é fácil e eu não que eu já tenho alguns anos a acompanhar a vida política, não é, mesmo como espectador, digamos assim, e mesmo na cidade do Porto, e já tivemos perfis muito diferentes, não é, de presidentes de câmara, no Porto e noutras cidades. Eu espero conseguir conciliar estas 2 vertentes, portanto, alguém que sabe gerir o dia a dia, portanto, não despreza aquilo que são necessidades mais imediatas, mas que nunca também vai desprezar aquilo que me parece fundamental e que até pode nem dar votos na eleição seguinte e não dar, se calhar, um reconhecimento público, mas é aquilo que verdadeiramente é relevante, que é termos uma visão de médio prazo e que tenhamos de tomar algumas medidas, às vezes lá está, impopulares, mas que dizem respeito, de facto, às questões mais estruturantes para a cidade, não é? Voltando aqui ao tema da liderança, tens alguém que para jovens líderes, e não só jovens líderes que possam estar aqui a ver o nosso programa, algum conselho que pudesses dar a nível da tua liderança, alguma ferramenta, algum livro, algum estilo, alguma coisa que tu faças no teu dia a dia e que te ajude a ser um melhor líder e que tenha realmente conseguido agregar estas pessoas todas, que pudesses dar esse conselho? Eu diria a 2 níveis, talvez, ou 3. Por um lado, em termos de atitude, eh, o elemento, mais importante é ter uma atitude positiva, permanentemente positiva e construtiva e de, olhar para cima e ter uma postura que seja adequada, não é? Depois, se for concretamente, na vida política, eu acho que é preciso conciliar duas vertentes, e se alguém só tiver uma delas, provavelmente vai ter dificuldade, pelo menos ao nível da liderança política, que é ter, capacidade técnica, vamos chamar-lhe assim, especialização. As pessoas têm que estudar e têm que saber o que estão a fazer. Não basta, há um bocadinho às vezes a ideia, a percepção de que um político é dizer umas coisas, umas banalidades, umas generalidades e, portanto, a partir daí, desde que o diga bem, não é, que fale, e que saiba, não é, nos comícios trazer muitos aplausos e por isso e logo é um bom político. Não, isso até pode ter sido noutros tempos, precisamos de facto tem que se estudar, não é? E ao mesmo tempo, para ser líder político precisa ter também um certo romantismo de acreditar em alguma coisa um bocadinho diferente, de que ter um sonho, não é, de que se vai mudar o mundo. Nem que seja o seu pequeno mundo ou a sua pequena realidade, não é? Porque sem essa vertente também, eu admito que não seja recompensador e vai haver muitas desilusões e muitas frustrações, porque é de facto uma vida particularmente exigente. E portanto, as características de liderança não são muito diferentes na política do que são em qualquer outra organização e, portanto, estamos a liderar pessoas, processos, tudo o resto que conhecem, não é? Hã, a componente política precisa mesmo de ter este lado romântico, que, bem entendido, quem lidera uma empresa, uma organização, também tem que o ter em certo sentido, não é? Na política, se calhar de forma ainda mais, acrescida, não é, eu diria, não é? Pedro, quando olhas hoje em dia para uma empresa, mas também para uma câmara, o tema da inovação e da própria
da criação de uma marca, da diferenciação via uma marca é super importante. Como é que fizemos no Porto? Como é que o Porto olha para estes 2 temas? Sim, nós, sem dúvida, né? Para o Porto é fundamental e a questão do posicionamento da cidade para nós é crítico, não é? Nós temos, o Porto tem trabalhado, até do ponto de vista mais simbólico, temos mesmo uma marca, o Porto Ponto, não é? Que até foi construída há uns anos atrás e que é case study até em termos globais, não é? Com algum sucesso. Mas independentemente disso, há um posicionamento que o Porto procura, não é? Também em termos de marca. Eh, e é isso que eu acredito que é isso que vai fazer dar o grande salto à cidade. E esse posicionamento, há pouco já disse em certo sentido, que é esta necessidade que temos de conciliar uma vertente mais tradicional, mais identitária, com um posicionamento de uma cidade que tenha a agilidade, a flexibilidade, o cosmopolitismo, a abertura para, nomeadamente em tecnologias emergentes, em novos modelos de negócio, estarmos à frente dos outros. Hum, Acho que há é evidente que no meio disto tudo há muita coisa, não é? Desde logo, hoje em dia, é fácil muito percebermos que, por exemplo, o turismo tem um enorme impacto na cidade e nós não queremos desprezar isso, nada disso. Portanto, há outro tipo de nuances, mas eu diria que é aparente, este aparente paradoxo, não é? Mas que com este equilíbrio entre uma cidade que tem determinado tipo de características que são muito específicas, muito próprias, muito originárias, não é? Com depois estarmos na ponta, eu diria, não é, do ponto de vista daquilo que é a vanguarda em muitas áreas. E eu acredito que, nomeadamente, em algumas tecnologias emergentes, nós podemos ser bom piloto para muito que se possa acontecer em termos globais, não é? Muito bem, estamos mesmo a chegar ao fim e vou-te só fazer 2 perguntas de resposta rápida, só mesmo para terminarmos. Uma delas é: o que é que dirias ao Pedro Duarte de 20 anos, ou um jovem líder, um jovem empreendedor, um jovem político que tenha 20 anos hoje em dia? Qual era o conselho? O que é que lhe podias dizer se pudesses falar com o Pedro, com 20 anos? O que é que lhe dizias para ele fazer? Isso é uma é uma grande pergunta de resposta difícil. Mas eu, para escolher uma, ocorrem várias coisas e, portanto, eu se calhar não estou a escolher não sei se estou a escolher a mais certa, mas aquela que me parece mais significativa, assim pelo menos no primeiro impulso, é, respeito pelos outros, não é? Acho que é a chave para nós vivermos bem com nós próprios e vivermos bem em comunidade. E respeito no sentido mais elevado do termo, portanto, não é no respeito só da cordialidade, não é? É o respeito intelectual, é o respeito pela dignidade dos outros, porque se tivermos esse respeito, eu acho que a partir daí tudo se consegue. Conseguimos liderar equipas, conseguimos cativar outros e conseguimos também receber o respeito das outras pessoas, e, em certo sentido, a admiração em muitos aspectos, não é? Portanto, eu talvez acho que isso é, em termos de vida, de modo de vida, quase, se nós tivermos essa atitude, tudo nos corre melhor. Sem dúvida, especialmente nos dias de hoje. E para terminar, já perguntámos quase tudo sobre Game Changer, na carreira, nos erros, em tudo, e na tua vida pessoal, qual é que foi o teu momento Game Changer? Há aquele clichê que é o nascimento das minhas filhas, não é? E de facto é um game changer, não é? Acho que todos, quem é pai ou mãe sabe, percebe isso, não é? Com alguma facilidade, não é? Ahm, E eu diria que esse talvez seja o game changer, não é? Aquilo que depois me parece, do ponto de vista pessoal, eu tenho tido muita sorte e, portanto, aquilo que me corre mal é por responsabilidade manifestamente minha, aquilo que me corre bem é porque eu tenho tido sempre, de facto, uma base entre família e amigos que é muito, muito sólida. E isso é uma sorte, e para mim tem sido, quer dizer, cada um é como é, naturalmente, e as personalidades são muito diferentes, mas para mim, que tem muitas vulnerabilidades e muitas fragilidades, acho que isso tem sido crítico para mim. E acho que ter esse apoio, nós sozinhos temos dificuldade em. Há quem consiga, admito, mas não é o meu caso, que nunca conseguiríamos construir aquilo que eu tenho construído. É uma sorte que dá muito trabalho, de certeza absoluta. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao Pedro, muito obrigado ao Miguel. Ficamos assim com mais uma conversa do Game Changers e vemos-nos para a semana em antena. Muito obrigado. Muito obrigado.